Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos para mais uma aula de matemática. Vem comigo que aqui agora tem um assunto super bacana, potenciação. Vamos ficar fera nesse assunto. Representamos uma potência da seguinte forma. Então aí temos um exemplo de como representar uma potência. Lembrando aqui, vamos aos detalhes. Você tem o 2, uns números pequenininho lá em cima e o resultado é 8. Então esse número que vem aqui embaixo, a gente chama de base. Esse valor que fica sempre no canto superior direito, aqui, na forma aí, é o famoso expoente, E o resultado disso, que nesse caso deu 8, é chamado de potência. Vamos desenvolver aqui para você entender melhor. 2 elevado ao cubo. O que significa isso? O expoente é um indicativo de quantidade. Ele diz que a base, que é 2, é multiplicada por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Por isso que 2 vezes 2, que dá 4, que vezes 2, que dá 8. O resultado aqui se apresenta, então, exatamente 8. E ele é chamado de potência. Então é base, expoente, potência. Base, expoente, potência. Vamos agora, outras definições que podem ser utilizadas. Agora é muito importante o que eu vou dizer agora. Nós temos aqui genericamente um valor elevado a 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. Tá? Então quando você tiver o expoente 1, ele sempre será ele mesmo. Vamos dar exemplos aqui. 2 elevado a 1 vale 2. 3 elevado a 1 vale 3. Inclusive vale para os números irracionais. Por exemplo, o valor π. Π elevado a 1 vale π. Constante de Euler elevado a 1, constante de Euler. Tá certo? Então, qualquer número real elevado a 1 é ele mesmo. Agora, essa definição do lado aqui ela é perigosa. Um número elevado a 0 sempre será igual a 1. Vamos a exemplos. 4 elevado a 0 vai dar 1. 7 elevado a 0, 1 também. Número racional, π elevado a 0 vale 1. De novo, constante de Euler elevado a 0 vale 1. Só que nós temos uma exceção, que está aqui, representado com A tem que ser diferente de 0. Ou seja, nesse caso, o A não pode ser 0. E se for 0, ficaria 0 elevado a 0. E aí, quanto vale isso? Na matemática, para o nosso caso, a gente considera que isso aqui é uma indeterminação. Tá? Indeterminação. Tudo bem? Então, cuidado. Eu não posso dizer que todo número elevado a 0 vale 1. Todo não. Com exceção do 0, aí sim. Tá? Porque 0 elevado a 0 vale indeterminado. Tudo bem? Então, cuidado com essa armadilha aí. Bom, eu tenho aqui umas dicas, separei em dicas que eu acho que fica mais claro para explicar algumas armadilhas envolvendo a potenciação. Então, muito cuidado com esse caso aí. Tá? Então, aí nós temos, eu coloquei menos 2 elevado a 4 é diferente de, entre parênteses, menos 2 elevado a 4. Por quê? Por conta da prioridade lá das operações. Nós temos a potenciação mandando mais que a multiplicação. Então vamos lá. Nesse caso da esquerda aqui, quem está sendo elevado a 4 é somente o 2. Então é como se você tivesse que desenvolver primeiro a potência para depois incluir o sinal. E vamos lá, 2 elevado a 4, o resultado dessa parte aqui, vale 16. Por quê? Vou até fazer no cantinho aqui, somente o 2 elevado a 4. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. O resultado é de fato 16. E aí depois você vem e acrescenta o sinal. Tudo bem? Agora, neste caso da direita, quem está sendo elevado a 4 é o menos 2. Por isso, está entre parênteses. E quando eu faço isso, vou até fazer aqui separadinho. Menos 2 elevado a 4 significa que o menos 2 é multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. E olha que interessante, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. E o sinal menos com menos dá mais com menos dá menos,
e menos com menos dá mais. Então, o resultado disso aqui, ó, dá mais 16. De fato, isso então não é igual. Então, muito cuidado com este caso, tá certo? Depois eu vou dar uma dica aqui, ó. Quando, né, o expoente for par, não precisa ficar fazendo esse jogo de sinal que eu fiz, a menos com menos dá mais com menos dá menos. Expoente par, potência positiva, de cara, tá? Mas eu vou dar essa dica logo na frente. Então, o que você percebeu? Cuidado, né? O parênteses, ele muda, né? O resultado aí de uma expressão, dependendo, tá certo? Uma outra dica, que também, né, é fruto aí de questões e principalmente dúvidas de muitos alunos, é essa situação aí, ó, que se apresenta, tá? Então, muito cuidado com essa situação. Por quê? Não é a mesma coisa, tá? Aqui, inclusive, eu vou fazer a primeira parte da direita. Aqui nós temos uma propriedade na potenciação, vou até colocar aqui, ó, quando você tem um número elevado a um expoente e entre parênteses elevado a um outro expoente, isso aqui é uma propriedade lá da potenciação que a gente vê, né? Chamado potência de potência. Nesse caso, você multiplica os expoentes aqui, ó, tudo bem? E por isso seria igual a elevado a n vezes m. É uma propriedade que se aplica no caso da direita aqui, ó. 2 vezes 5, que vai dar 10. Então o resultado dessa parte aqui vai ser 3 elevado a 10. Já disse para você que isso é diferente. Professor, mas eu achei que eu podia multiplicar aqui agora. Não. Neste caso, você vai ter que fazer de cima para baixo, né? De 2 em 2. Eu vou desenvolver primeiro 2 elevado a 5. Fazer aqui, ó, 2 elevado a 5, isso é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E o resultado é 32. Então, por isso que nesta parte aqui da esquerda, isso aqui é igual a 3 elevado a 32, ó, bem diferente de 3 elevado a 10, tá certo? Então, muito cuidado com este caso aqui, ó, que não é muito comum, mas às vezes aparece, né? Agora eu vou até dar mais um exemplo para ficar claro. Ó. Por exemplo, quer ver um caso aqui? Vou colocar aqui na direita, ó. Vou colocar mais de um expoente, ó. 3 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2. Olha só, como isso não é muito comum de se ver, né? Como é que resolve isso aí? De 2 a 2. Ó. Primeiro essa parte aqui, ó. 2 elevado a 2, a gente sabe que é 4, né? 2 vezes 2 que resulta em 4. Então vamos por partes. Aqui ficaria então 3, esse 2 que ficou de fora eu vou repetir, né? E o resultado disso vimos que é 4. E aí você faz novamente aqui, ó. Né? Vamos fazer aqui embaixo, ó. 2 elevado a 4 a gente já sabe que é 16, né? É isso aqui 4 vezes. Então ficamos com 3 elevado a 16. Está aqui a resposta, né, dessa expressão aqui do início. Então, cuidado com esses casos aí. Tudo bem? Então, ficou aí as dicas, reforçando com mais essa dica, para você não ter que fazer aquele jogo de sinal. Então, olha que interessante. Quando a base for um valor negativo, e para isso tem que estar entre parênteses para valer essa regra, base negativa, nos dois casos aqui são valores negativos. Para você encontrar o sinal do expoente, é só olhar se o expoente for par, par positivo. Tá aqui a dica, par positivo. Vou até colocar em parênteses para gravar, o P com P, né? Par positivo. Ímpar negativo. Lembrando que, né, a potência é o resultado, né? Então, eu já sei que a resposta disso aqui, ó, como 6 é par, é algo positivo. Eu já sei que a resposta disso aqui é algo negativo. Porque a base é negativa, o expoente é ímpar. Ímpar, negativo. Par, positivo. E aí você desenvolve separadamente. Ó. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes.
né? Isso aqui vai dar 64. Então, aqui resposta 64. 2 elevado a 5, nós já fizemos, isso aqui é igual a 32. Então, aqui dá menos 32. Então, não se preocupe em querer fazer joguinho de sinal, tá? Menos com mais, menos com menos, menos com mais. Você só olha aqui, o expoente é par positivo, ímpar negativo. Lembrando que a base tem que ser negativa e tem que estar entre parênteses. Legal? Vamos praticar? Nada melhor do que a prática para reforçar a parte conceitual. Nós temos aí, ó, letra A, 1,02 ao quadrado. Então, isso aqui a gente sabe que o expoente indica que a base é multiplicada por ela mesma. Então, aqui seria 1,02 vezes 1,02, tá certo? E o resultado disso vai dar 1,0404. Tudo bem? Tá aí o desenvolvimento só colocando em prática. Letra B, 99 elevado a zero, qualquer número elevado a zero vale 1, está aqui com exceção do zero. Letra C, 456 elevado a 1, o número elevado a 1 é ele mesmo, 456. 2 elevado a 4, olha aqui o expoente é 4, a base é 2. O expoente indica que a base é multiplicada por ela mesma 4 vezes. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, já fizemos esse caso aqui, né? Legal? Só colocando em prática o conceito aí de potenciação, agora vejamos esses outros aí. Apareceu agora um expoente negativo, eu vou adiantar o filme. Adiantar o filme que quando o expoente é negativo, você tem que se livrar desse sinal. Como é que eu me livro? Invertendo a base. A base é 2, o inverso de 2 é meio. E aí o que acontece com o expoente? Ele vira negativo, ele troca, né? O sinal de negativo passa a ser positivo. Então, cuidado, muito cuidado, quando o expoente for um valor negativo. Procedimento, temos que tirar esse sinal de lá. De que forma? Invertendo a base. Lembrando que inverso de um número é só mudar de posição. Numerador passa a ser denominador e vice-versa, não troca sinal. Inverso não troca sinal, só muda de posição. Então você alterando a base de posição, o sinal que era negativo fica positivo e aí fica mais claro para resolver. Tá? Volta para cá comigo. Então vamos lá, invertemos a base, ficamos então com meio elevado ao cubo. E meio elevado ao cubo é meio vezes meio vezes meio, não é isso? Multiplicação de frações, multiplica todos de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então está aqui a nossa resposta. Ó. Olha que interessante. 2 elevado a menos 3 vale 1 sobre 8. Olha o mesmo caso aqui se apresentando. Expoente negativo, vamos inverter a base é 2, fica então 1 sobre 2, e o menos 1 fica mais 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, a resposta então aqui vale meio. 3 elevado a menos 2, opa, expoente negativo, inverte a base, o inverso de 3 é 1/3. E o sinal passa a ser positivo. E agora eu sei fazer. Porque 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. E aí eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. E a resposta é 1 sobre 9. Bacana? Olha o próximo exemplo. Meio elevado ao quadrado, esse aqui ficou fácil, porque o expoente é positivo, então é meio vezes meio 2 vezes. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e a resposta é de 1/4. Legal? Show de bola. Vamos praticar um pouquinho mais. Olha aí agora. Agora eu quero ver. Meio elevado a menos 2. Expoente negativo inverte a base. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E o sinal passa a ser positivo com este procedimento. Dentro do parênteses, 2 sobre 1 vale 2. Ficamos com 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que resulta em 4. Legal? Agora, cuidado com esse exemplo agora que se apresenta aí. Ó. Você tem menos 2 elevado a 5. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Primeiro essa parte aqui. Ó. Vamos fazer separadinho? Que até fez, né, isso aqui, né? Menos 2 elevado a 5. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Eu já sei que isso aqui vai dar algo negativo.
2 elevado a 5 é 32. Então está aqui a nossa resposta por hora. Cuidado que ficou esse sinalzinho aqui, certo? Então é menos 32, certo? E agora precisa fazer esse jogo de sinais aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então a resposta é mais 32. Tudo bem? Então agora você vai ficando fera em potenciação. Já podemos encarar, inclusive, algumas questõezinhas que faremos agora. Começamos com esta aí, uma excelente questão. O valor da expressão menos 1 elevado a zero mais, entre parênteses, menos 6 dividido, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, menos 2 elevado a 4. Tem bastante coisa envolvida, hein? Vamos por partes. Bom, eu posso já desenvolver isso aqui, ó, e menos 1 elevado a zero, isso aqui vale 1. Tudo bem? Vale 1. Aqui, ó, vamos tirar esses parênteses, né? Então, o que ocorre para quebrar o parênteses é sempre a multiplicação. Vamos jogar aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Então, menos 6, aqui fora tem um maisinho que não aparece, mais com menos dá menos. E o resto a gente repete. Tudo bem? Temos essa situação aí. Agora nós temos um conflito aqui, porque eu tenho uma subtração e uma divisão. E quem manda mais é a divisão. Então eu não posso fazer um menos 6, porque esse menos 6 eu tenho que envolver ele na divisão com o menos 2 primeiramente. Então vamos lá. 1. 6 dividido por 2 dá 13. E o sinal menos com menos dá mais. Então ficamos com essa situação aqui por hora. Aqui eu tenho uma potenciação, lembrando que veja, o sinal está fora, então desenvolvo primeiro a potência. Então ficamos 1 com mais 3, menos 16, que 2 elevado a 4 é 16. Vamos lá, chegamos ao final, 1 mais 3 é 4, menos 16, e 4 menos 16 dá menos 12. Está aqui a nossa resposta. Letra B, sem pestanejar. Legal? Questão muito bacana, hein? Cuidado com a prioridade entre as operações. Vejamos mais essa aí, expressãozinha muito legal também. Olha aí quanta coisa está envolvida aí, né? Vamos por partes. Começando com a parte de cima, lá o numerador, tá? Começando lá em cima, vamos fazer aqui um esboçozinho, a gente vai colocando a resposta aqui, tá? Opa, parei, ficou feio esse sinal aqui, vou melhorar aqui. Nós temos na parte de cima lá do numerador, ó, o menos 5 ao quadrado aqui, ó, menos 5 entre parênteses ao quadrado, já sabe, potência expoente par potência positiva, e menos 5 ao quadrado, isso aqui vai dar 25, positivo, tá? Cuidado aqui de novo, a potência com sinal negativo, mas não está entre parênteses, então, primeira potência, 4 ao quadrado, 16, o sinal mantém, menos 16. Um valor elevado a zero vale 1, o quinto elevado a zero, isso aqui vai valer 1. Pronto, fizemos na parte de cima. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma potência com expoente negativo. Vamos fazer separadinho aqui, ó. 3 menos 2. Sinal negativo. No expoente a gente inverte a base. O inverso de 3 é 1/3. E aí 1/3 ao quadrado, isso é o mesmo que 1/3. Ficou positivo, né? 1/3 vezes 1/3. Isso, o resultado é 1/9. Então, ficamos aqui com 1/9, e ali é só somar com mais 1. Tudo bem? Na parte de cima, nós temos 25 menos 16 mais 1. Isso aqui vai dar 10. Na parte de baixo, soma entre frações. Soma entre frações, soma envolvendo uma fração. Nesse caso, mantém o denominador, multiplica esse 9 e repete aquele 1. Então, vai ficar 1. 9 vezes 1 vai dar 9. Então, nós temos, por fim, 10 sobre 10 sobre 9. Divisão de frações, mantém a primeira, aqui que é o numerador, e multiplica pelo inverso da segunda, que é uma regrinha que a gente aplica aqui, onde envolve divisão de frações. Mantém a primeira, que é a de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10 sobre 9 é 9 sobre 10. E aí veja como é multiplicação, eu posso simplificar esse 10 aqui com esse 10 de baixo e essa somente o 9. E aí um abraço. Você foi a questão.
Resposta letra E. Bacana? Veja que aos pouquinhos nós vamos ganhando confiança e resolvendo questões aí, ó, bem interessantes, né? Sabe aquela questão para separar o joio do trigo? Daí é ela. Olha que interessante, né? Ele diz assim, ó, se 5 elevado a 3 vezes A é igual a 64, o valor de 5 elevado a menos A é quanto? Né? Vamos praticar aqui, então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, 5 elevado a 3 vezes A é igual a 64. Só que a questão quer saber quanto vale 5 elevado a menos A. Outra coisa. Então, vamos ter que dar uma trabalhada primeiramente aqui. Aqui o problema é que no primeiro membro esse valor é primo. O 64 aqui é um valor par, que não é 2, então não é primo. Vamos trabalhar no 64. Então, vamos manter aqui, ó, 5 elevado a 3 vezes A. O 64, decomposto em fatores primos, eu vou chegar na conclusão que ele é 4 ao cubo. Né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Muito bem, não vou conseguir igualdade entre bases, porque isso não é possível. Mas eu vou manipular esses expoentes aqui, ó, usando propriedades da potenciação. E eu posso dizer que isso aqui é o mesmo que 5 elevado a A elevado ao cubo. Até porque se eu voltar aqui, ó, é 5A vezes 3 é 3 vezes A, né? E olha que interessante. Como eu tenho expoentes iguais aqui, ó, eu posso igualar as bases aqui, ó. Porque esses expoentes são iguais. É como se eu cortasse os expoentes, eu até posso simplificar fazendo isso, e dizer então que 5 elevado a A vale 4. Mas a questão é que é 5 elevado a menos A. E aí o que acontece? Como eu vou trocar o sinal do expoente aqui, eu vou ter que inverter a base do segundo membro. Então isso aqui é igual a 1/4. Por isso, a resposta correta está na letra E. Legal? Questão aí, ó, para separar o joio do trigo. E vamos então encerrar com esta última, só para passar a régua e para chancelar que você tá fera. Olha aí, ó, bastante coisa, hein? Vamos quebrar o parênteses. Apareceu o parênteses, eu já recomendo para vocês já eliminá-los, tá? Vamos começando aqui com 3 vezes menos 9. Jogo de sinais, mais com menos dá menos, então já sei que isso aqui vai dar menos. 3 vezes 9, 27. Muito bem. Aqui nós temos um cuidado a tomar, né? Nós temos aqui entre parênteses o menos 1 elevado a 4. Esse sinal de fora eu vou repetir ele aqui, eu vou manter ele aqui, ó. E menos 1 elevado a 4, lembra que o expoente par potência positiva. Então, menos 1 elevado a 4, isso aqui vai dar mais 1. Certo? Porque é menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1, 4 vezes. Aqui também eu não posso fazer o jogo de sinais, senão eu estaria priorizando a multiplicação, ao invés da potência que manda mais. E menos 2 elevado ao cubo dá quanto? Expoente ímpar, potência negativa. E 2 ao cubo é 8. Então a resposta é menos 8. Menos 1. Agora, por fim, vamos quebrar o parênteses aqui e aqui, ó. Então ficamos com menos 27, certo? Menos com mais aqui vai dar menos 1. Mais com menos vai dar menos 8 e menos 1. E por fim, menos 27 com menos 1, com menos 8, com menos 1 de novo, vai dar menos 37. E aí é a nossa resposta. Tudo bem? Está lá na letra A. Legal? Muito bem. Está aqui o gabarito das questões que acabamos de resolver e com isso, né, a gente encerra essa aula de potenciação com dicas valiosas. Cuidado com aquelas observações que eu citei para você. E agora, na verdade, só preciso que você coloque em prática, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos e nos encontramos aí nas próximas aulas. Até mais!